Boa tarde a todos. Declaramos aberta a audiência pública da 6ª Comissão de Saúde com o objetivo de discutir a continuidade dos serviços oferecidos pelo Hospital Francisca Mendes, conforme solicitação do vereador Marcelo Serafim, aprovada no seio da comissão. Quero registrar a presença do vereador Dr. Everton, que é vice-presidente da comissão, e convidá-lo para vir até a mesa e me ajudar na condução do trabalho. Eu queria convidar para compor a mesa a doutora Cláudia Câmara, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, a quem eu peço uma salva de palmas. Convidar o senhor Wanderson Santos da Silva, representante dos pacientes do Hospital Francisca Mendes. Convidar Dr. Silvano Baraúna, representante dos cirurgiões cardíacos do Hospital Chica Mendes, para compor a mesa. Tintino Baraúna. Tu és o Wanderson, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Silvano Tintino Baraúna. Convidar o senhor Jorge Butel, representante dos cirurgiões e pediatras do Hospital Francisca Mendes. Tudo bom, senhor? Convidar o doutor Mariano Terrazas, chefe do Serviço Cardiovascular do Hospital Francisca Mendes. Convidar o secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Suzan, senhor Tobias de Souza Lima. Dr. Tobias está, lamentavelmente, ausente. Eu gostaria de saber se ele enviou algum representante que pudesse falar pela Suzan. Doutora Cláudia, é exatamente contra isso que a gente precisa lutar. É inadmissível que a Secretaria de Saúde do Estado, que foi convidada e devidamente convidada, que tinha designado uma das suas subsecretárias para virem hoje para a audiência, tenha cancelado de última hora a sua participação, o que mostra o quanto se faz necessário, doutor Everton, que todos os profissionais da saúde, independente de serem funcionários ou não do Chica Mendes, se unam, né, contra tudo isso, porque ou a gente se une e briga juntos, ou então a gente vai ver o desmonte de todo o sistema de saúde que foi construído e muitas vezes até criticado por mim, por não concordar com algumas situações, mas que foi construído ao longo dos últimos 20 anos. É inadmissível que a Suzan não se faça presente. Lamentável. Vamos seguir. Eu queria passar a presidência para o doutor Everton, para que eu possa fazer uso da palavra. TV Câmara, o Legislativo Municipal mais perto de você. Tribuna, toda a sua nobre presidente, Marcelo. Estamos em uma audiência pública para discutir a continuidade dos serviços oferecidos pelo Hospital Francisca Mendes, presidida pelo vereador Senhor Marcelo Serafim. presidente, senhoras e senhores, membros da mesa, quero saudar aqui o doutor Mariano, em nome do qual saúdo a todos os que abrilhantam a nossa audiência pública, lamentar mais uma vez a ausência da Secretaria de Saúde do Estado. Saúde é coisa séria, não dá para brincar de fazer saúde e não comparecer a uma discussão dessa importância e dessa magnitude é algo que efetivamente tem que ser repudiado por esta Casa, por este Parlamento e por todos aqueles que defendem a saúde pública, como eu, ao longo dos últimos 7 anos aqui dentro desta Casa. Minhas senhoras e meus senhores, eu fui procurado há pouco mais de 2 semanas por um grupo de servidores do Hospital Francisca Mendes que relatavam inúmeros problemas que estavam havendo dentro do hospital. Aqui nós temos vários e vários funcionários que são da Unisol. Unisol que eu tive o prazer
de servir lá por volta do ano 2000 para trabalhar no Hospital Universitário Getúlio Vargas. A Unisol hoje ela entrega para o Hospital Francisca Mendes mais de 500 profissionais. Eu devo registrar aqui, senhores, doutora Cláudia, que esses profissionais eles são extremamente mal remunerados. Quando você pega o salário desse pessoal que está aqui, você vê que é um salário que não é nem um pouco digno para aquelas pessoas que constroem o Hospital Francisca Mendes ao longo dos últimos 20 anos. Você tem profissionais de nível superior, como farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, que ganham pouco mais de R$ 2.500, o que é uma vergonha, porque o Estado deveria prezar pela boa remuneração e por ter profissionais cada vez mais qualificados dentro das suas instituições. Mas não é isso que se vê. O que se vê é a Suzam fazendo a discussão de substituir a Unisol por uma OS, nos mesmos moldes que fez no Hospital Delfina. E quando a gente vai para dentro do Hospital Delfina, a gente vê o quão fracassada é essa iniciativa. Lá dentro do Delfina, em meados de março, eles propagandeavam que iriam chegar agora, no mês de agosto e setembro, com 100% dos leitos disponíveis. Meses se passaram e a gente continua com 34%, 35%, 30% dos leitos disponíveis. Temos um hospital de 300 leitos, onde só funcionam 100 leitos. E só funcionam 100 leitos por quê? Porque eles tomaram a iniciativa de manter a OS, de não fazer concurso público, que eu tenho a mais absoluta certeza, é defendido por todos que aqui estão. Todos nós que somos profissionais da saúde queremos a oportunidade de fazermos o nosso concurso, de sermos bem remunerados, de podermos ter o nosso emprego público e dedicar as nossas vidas dentro dos hospitais. Mas não, eles mantiveram a organização social lá dentro do Francisca Mendes. Hoje em dia, a média de cirurgia do Delfina, hoje em dia, a média de cirurgia lá no Delfina são de 4 cirurgias por dia, porque o Estado não consegue sequer colocar quantidade de anestesistas suficientes dentro dos centros cirúrgicos para que os cirurgiões possam operar. E aí nada funciona. Pegar um modelo que está dando errado e trazer para dentro de um hospital referência como é o Francisca Mendes é uma atitude que deve ser condenada por todos nós que o governo do Estado quer tomar. Nós não podemos aceitar. É fundamental que exista mobilização de todos os servidores, de todos os pacientes que já passaram ao longo desses 20 anos pelo Chica, para que nós não possamos permitir que algo que representa um retrocesso tão grande possa acontecer. Eu dizia aqui na tribuna, no dia que denunciava isso, que o Hospital Francisca Mendes não é do governador do Estado, não é do vice-governador, tampouco do secretário de Saúde. O Hospital Francisca Mendes não chega a ser de cada um de vocês que servem lá dentro. O Hospital Francisca Mendes é um patrimônio do Estado do Amazonas e, como patrimônio do Estado do Amazonas, deve ser mantido, respeitado e contemplado por todos nós. Nós que somos servidores da saúde, nós que somos profissionais da saúde, não podemos permitir que o Estado continue desmontando as instituições como o Chica Mendes existe já há 20 anos, como eles estão fazendo. Eu via há alguns dias atrás uma licitação dentro do Estado, na Fundação SECOM, em que eles vão contratar profissionais farmacêuticos que vão ganhar R$ 8,00 por hora. Um salário de R$ 8,00 por hora é menor do que o salário de um gari da Prefeitura de Manaus. E é isso que eles querem fazer com todos vocês. Querem tirar a Unisol, colocar uma OS lá dentro, para pagar ainda menos salários mais baixos, cada vez mais baixos, para profissionais altamente qualificados. E isso, senhores, a gente não pode deixar e não podemos permitir. Esse desmonte tem data. Eles dizem que a partir de novembro, dezembro, eles não manteriam o contrato da Unisol. E é preciso que todos nós entremos na rebeldia que nos cabe e não possamos permitir que esse tipo de coisa aconteça no Hospital Francisca Mendes e no Estado do Amazonas. Não são pessoas que vão ficar desempregadas, senhores. São pessoas que vão morrer dentro do Hospital Francisca Mendes, porque vocês sabem que vocês chegaram no Chica
não formados, doutor Mariano. As pessoas, quando passam na Faculdade de Medicina pelas suas mãos e que elas se formam, elas não são médicos ainda, na concepção da palavra. Elas precisam estar dentro de instituições como Francisca Mendes, numa residência, para estarem se aperfeiçoando e para estarem aprendendo a cada dia. Você não troca, no estalar de dedos, pessoas que estão há tanto tempo fazendo saúde pública no estado do Amazonas, como quer a Secretaria do Estado, como defende o governador Wilson Lima e o seu vice-governador. Eu quero aqui repudiar a ausência da Suzan nessa audiência pública e dizer que a ausência deles só reforça a nossa vontade de lutar contra eles. Continuamos na luta e contamos com todos vocês. Tenho dito, muito obrigado. Queria conceder a palavra ao vereador Dr. Everton. Um salve Deus a todos. Quero cumprimentar os ocupantes da mesa, doutora Cláudia Câmara, senhor Wanderson Santos da Silva, amigo médico da mesma turma, Silvano Quintino Baraúna, Jorge Butel, contemporâneo, e o professor, doutor Mariano Terrazzi, que foi meu professor, junto ao FAM, até mesmo porque contribuiu para a minha formação como médico. Pois bem, não poderia me furtar de estar aqui, mesmo porque eu sou oriundo, minha formação é da UFAM. E, Marcelo, parabenizo Vossa Excelência como presidente da Comissão de Saúde. Tenho a certeza que esta augusta casa, Câmara Municipal de Manaus, cumpre o seu papel, mesmo porque abre discussão, abre o diálogo, e torço, e muito como vice-presidente da comissão, que tenhamos êxito e avanço nesta discussão em que aqui estamos. E que o Francisca Mendes, juntamente com seus funcionários, saia vencedor. Tenho dito. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra, primeiramente, para o senhor Wanderson, que é paciente do Francisca, e que ele, mais do que eu, né, pode dar um depoimento do quanto que esse hospital é importante para o estado do Amazonas, e não apenas para o estado, como para toda a região. Você pode usar uma das tribunas. Obrigado. Com a palavra, o Wanderson. A todos, boa tarde. Eu sou Wanderson, tenho 26 anos e há 10 anos faço parte como paciente do Francisca Mendes, o famoso Chica, né? Então, eu tenho o Francisca Mendes como uma mãe, uma tia, alguma coisa, um parente, sabe? Porque das situações que eu já passei, muitos pacientes também passaram de saúde, e superaram todo esse procedimento cirúrgico e tudo, só quem sabe, quem passou. Eu tenho o Francisca Mendes como uma família de fato, sabe? Você chega no Francisca Mendes, você sente uma energia boa, sabe? Tanto dos médicos, dos funcionários, independente de qualquer um, você sente uma energia boa. E eu digo sempre que os pacientes, eles não só melhoram pela medicação, pelo prédio em si. Praticamente não é só um prédio, é uma família. E isso, quem está lá, os pacientes, eles sabem disso, vê isso. Então, é uma família. Então, o que acontece? Quando a gente está em recuperação, não é só a medicação que vai te ajudar, não. As pessoas que estão lá são as mais importantes para isso. Você tem sua família
e tem os profissionais da área da saúde, que você sente total apreço, total carinho e atenção. E, no momento, eu me senti desprezado no Francisca Mendes. Os pacientes de lá, quando chegam no Francisca Mendes, depois que saem do pronto-socorro, eu cheguei no paraíso, sabe? Eu cheguei no paraíso, que é o momento que todo mundo fica, aqui eu tenho segurança. Então, assim, saber que está passando por essa situação é muito triste, sabe? Porque não só eu, os outros pacientes que já fazem parte do Francisca Mendes, mas as outras pessoas também, sabe? Então, o que acontece? Os profissionais que tem no Francisca Mendes, que todos têm um apreço, todos médicos, cirurgiões, e tem uma atenção muito incrível. Não é só bater o ponto, fazer o serviço e ir para casa. Não. Os funcionários do Francisca Mendes, eles têm um cuidado muito grande com seus pacientes. Cada um, você chegar no Francisca Mendes, você vai ser bem acolhido. Isso eu falo porque a última vez que eu fiquei internado, em 2017, eu passei quase 5 meses. E eu tenho certeza, pela graça de Deus e pelas pessoas que eu digo que todas são anjos, que Deus colocou dentro de um hospital tão renomado. Então, a gente não precisa aceitar, não vai aceitar essa situação que estamos passando. Não podemos aceitar isso. Então, eu digo, o Francisca Mendes, o Chica, é a coisa mais valiosa para os cardiopatas, para os funcionários, para todos. Obrigado. Obrigado, Wanderson. Eu queria passar a palavra à doutora Cláudia Câmara. Ela pode falar daqui ou de lá, como a senhora preferir. Fala daqui. Tem a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, vereador Marcelo. É importante para o Ministério Público participar dessa audiência. Na verdade, quem deveria estar aqui é a minha colega, a doutora Silvana, porque é ela que está acompanhando, ela tem vários inquéritos que apura que apura, na verdade, a oferta de serviços no Francisca Mendes. Então, assim, tem várias ações civis que visam garantir a oferta desses serviços, como a cirurgia cardíaca infantil, a cirurgia cardíaca adulto e os exames da hemodinâmica. Então, isso são questões que, como o Ministério Público não conseguiu solucionar administrativamente, nós tivemos que judicializar, o Ministério Público teve que judicializar. Mas parece que aqui que o objetivo da audiência é discutir essa possível saída da Unisol, do Francisca Mendes, e os serviços seriam assumidos por uma OS, foi o que o Estado assinou, mas, assim, eu conversei com a colega, eu não sei se isso já está definido, porque ela defende, o Ministério Público defende sempre o concurso público, né, que sejam criados, e, assim, que o Francisca Mendes ele seja uma fundação pública de direito e de fato, porque ele é de direito, mas não é de fato. Então, que se criem os cargos, né, que se remunere, criando cargo com a devida remuneração, e que se faça concurso para prover esses cargos, até porque isso é constitucional, é o que determina a Constituição. Com relação à saída da Unisol, infelizmente, essa questão também está judicializada, não pelas promotorias de saúde, mas pela doutora Cátia, que é promotora de Justiça das Massas Falidas e Fundações. Por quê? Porque é uma série de irregularidades, né, e nós somos os fiscais da lei, o nosso trabalho ele se pauta no que
as normas determinam. Então, assim, a doutora Kátia judicializou em 2017 uma ação civil pública que pede que o Estado não contrate mais a Unisol, porque há uma série de irregularidades, entendeu? Inclusive em relação às prestações de contas. A Unisol, ela só prestou conta nos anos de 2012 e 2013. Todos os outros anos, e com detalhe, essas contas não foram aprovadas. De 2014 para cá, não houve nenhum tipo de prestação de contas. Então, isso são formalidades legais, são normas que têm que ser observadas, e até aqui a Unisol não observou. Teve uma audiência, teve uma audiência agora em março de 2019, e foi determinado que ela apresentasse a documentação para que seja feita uma análise nas contas da Unisol. E, assim, fora outras irregularidades. Então, essa questão de se manter a Unisol dentro do Francisca Mendes, ela está bastante comprometida por causa de todas essas irregularidades, e que o Ministério Público também não pode pactuar com isso. E, como não teve outra alternativa, a colega teve que judicializar. Então, essa questão da permanência da Unisol, hoje ela está sendo analisada pelo Judiciário, e a colega pediu, que fosse feito o levantamento da real situação financeira e contábil, com a devida organização e apresentação das contas do ano de 2014 a 2016. Só que a ação é de 2017, então já vamos colocar aí 2017 e 2018, E que fossem suspensos todos os convênios firmados entre a UFAM e a Unisol. Então, assim, nesse sentido, o Ministério Público ele não pode ter uma atuação que venha de outra forma, de outra maneira, a não ser exigir que seja cumprida a lei, fora assim, que ela é para ser uma fundação de apoio, ela não pode estar prestando serviços da atividade fim. Então, uma série de irregularidades que hoje a gente não tem como, assim, juridicamente, garantir a permanência da Unisol, muito pelo contrário. Hoje, o trabalho do Ministério Público é no sentido de que não se contrate mais. Infelizmente, é isso. A Unisol tem uma dívida de quase 12 milhões de reais com a Manaus Energia. Então, assim, são muitas irregularidades que hoje levam a instituição a tomar essa medida de judicializar para que o Estado não contrate mais. Não sejam mais renovados esses contratos. Isso aqui é um trabalho que não é meu, é um trabalho mas é do Ministério Público, e aqui eu estou representando a instituição. Então, as informações que eu tenho para trazer aqui são dessas ações, e, assim, o doutor Mariano sabe, doutor Mariano? Me conhece, que, assim, a gente procura ser incansável. O senhor pode, inclusive, ficar com a cópia, tá, doutor? Aí está a inicial, e aqui está a última audiência, que teve agora no dia 19. O doutor Mariano sabe que o Ministério Público até aqui tem sido incansável na tentativa de garantir os serviços públicos de saúde. O que eu posso assegurar para vocês, principalmente aos usuários, que vai ter todo o empenho da instituição para que os serviços sejam garantidos e que sejam prestados da melhor maneira possível. O que foi colocado pelo senhor vereador, dessa transição, de que as coisas aconteçam, que tenha um período de transição, de quem vai sair, quem vai entrar, tudo isso a colega já demonstrou preocupação. Nós temos essa preocupação porque não é só o problema da Unisol que nós estamos vivendo. Assim, agora tiveram troca de empresas prestadoras de serviço, e que essa transição foi, assim, bastante traumática,
Então, assim, nós estamos atentos a isso, nós estamos preocupados e estamos trabalhando, tentando negociar e encontrar um caminho para que as coisas aconteçam de uma maneira mais serena e mais segura, principalmente para os usuários, que é a nossa principal preocupação. Obrigado, doutora Cláudia. E fazer a observação que eu fazia há pouco, eu acho que é importante lhe pedir até que a gente pudesse marcar uma reunião de servidores junto com a doutora Kátia, porque aqui ninguém defende o errado. A gente sabe que a Unisol tem problemas. Só que essas pessoas que estão aqui, elas são vítimas do problema que a Unisol causa. Eles não são o problema, eles são vítimas desse problema. E aí era importante, porque na hora que o MP entra com esse tipo de ação, ele acaba fazendo o que o Estado quer, que é tirar e botar uma OS. Se o Estado fosse tirar para contratar pessoas através do concurso público, certamente a gente não estaria aqui brigando e lutando. O que eu acho que a gente precisa encaminhar, e a gente precisa, sim, do MP, doutora, como a nossa tábua de salvação. Que seja feita uma transição, e eu tenho certeza que o MP não vai se opor a isso, e que, nesse período de transição, a gente tivesse realização de concurso público para que as pessoas pudessem entrar através do concurso. Porque fazer diferente é entregar o Chica na mão de uma OS. E aí as coisas vão complicar, como já estão complicadas dentro do Delfina. Então, assim, a gente que vive a saúde pública do dia a dia, a gente se angustia demais com isso, porque quando a gente fala da saída do IET para a entrada da Manaus e vê a CETRAB, através do Cine, convocando enfermeiros com ou sem experiência para trabalhar dentro de UTI, esses caras estão pensando que saúde é o quê? Porque eu vejo assim, dentro da Suzam, tem muito parecerista. O cara é do ramo jurídico e tal, ele dá bons pareceres. Você lê o parecer, você fica encantado ali com o que ele está escrevendo. Mas ele não sabe a diferença de uma dipirona para um meropenem, e aí não dá, porque vai dar problema. Então, o que a gente apela para o MP, e a gente pede que a senhora possa intermediar essa audiência, é que a gente entre num momento de transição. Não dá para o Estado pegar de uma hora para outra, e de uma hora para outra, embora esse problema seja antigo, o atual governo, ele está há pouco tempo, não dá para ele pegar e se aproveitar de uma ação como essa, porque o que eles dizem? Ah, não, tem uma ação do MP, eu tenho que pegar e tirar o Unisol daqui. E não é isso que o MP quer. O MP quer que tire, mas que tire com responsabilidade. Que você possa dar oportunidade para essas pessoas que aqui estão de prestarem concurso público, de continuarem dentro da atenção e dentro do serviço. É óbvio, teve o concurso e a pessoa não passou, infelizmente vai ter que ser substituída. Mas a eles não está sendo dada essa oportunidade. Como não foi lá no IET com a transição para Manaus. Não está sendo no IET com a transição com a Manaus. O que acontece? Eles estão indo atrás dos enfermeiros que são do IET para ver se eles topam dar plantão com um valor 40%, 50% abaixo. Como é que um enfermeiro de UTI, gente, vai trabalhar ganhando R$250 por um plantão de 12 horas? Não vai. E aí a gente não vai ter as pessoas mais qualificadas, e isso vai representar uma atenção ao paciente comprometida. Então, é esse apelo, doutora, que a gente faz à senhora, que a senhora possa ser uma agente para a gente de ajudar nessa transição, de ajudar que essas pessoas não sejam jogadas como elas podem ser jogadas em novembro pelo Estado. Porque não se engane, se sair a Unisol, não vai entrar coisa boa lá. Eles vão pegar, vão botar uma OS no mesmo sistema que está o Chica, o Delfina, e as coisas lá não estão funcionando. É um apelo que a gente lhe faz, que a senhora possa levar
essas nossas palavras ao Ministério Público, que a gente possa sentar com a senhora, com a doutora Silvana, com a doutora Kátia, para que juntos a gente chegue num termo de ajustamento de conduta que o MP faz todos os dias, e eu acho que o Francisca é um patrimônio do Estado do Amazonas e ele precisa desse carinho de todos nós, tá bom? Tá certo. Um apelo que a gente faz. Eu vou conversar com as colegas, porque hoje, como a questão está judicializada, até um termo de ajustamento de conduta, isso teria que ser também referendado pela Justiça, ou talvez até discutido nos autos mesmo, conversar com o juiz, eu não sei, mas é como eu falei, doutor, infelizmente, a colega não pôde, porque hoje ela está viajando para a reunião do GNDH, que é o Grupo de Direitos Humanos do CNMP, e ela não pôde comparecer, né? Mas eu levarei, sim, até porque vai ser redigida uma ata, tudinho, vem os encaminhamentos, e a gente pode conversar, sim, com a colega e colocá-la a par disso e desse anseio, né, de vocês, que também são um segmento da sociedade, né? Os servidores são o segmento da sociedade. Obrigado, doutora Cláudia. Seja o nosso anjo da guarda nisso daí, porque realmente eu sei da função do MP, ele é efetivamente um fiscal e tem que ser um fiscal duro da lei, porque muitas vezes a gente vê a lei descumprida e da forma mais sem vergonha, né, possível. Mas, nesse momento, a gente precisa da transição. E eu tenho certeza que tanto o MP quanto o próprio juiz que vai julgar a causa, ele pode dar esse tempo que se precisa. Eu vi aqui dentro dos pedidos, não tem, porque o ideal era que dentro desses pedidos tivessem o pedido para que se fizesse o concurso público. E isso não está aqui. Doutor, é assim, porque como tem 3 outras ações que já são referentes à prestação de serviço em si, aí eu não posso lhe afirmar se de repente não está dentro dessas 3 ações, porque são ações muito longas e eu não tive, porque eu fui convidada ontem no final da tarde, que ela me ligou, olha, não vai dar, porque eu vou para a reunião, dá para te ir, e hoje também eu tinha a minha agenda, aí eu li essa, como assim, eu já tinha em mente que a audiência pública seria mais direcionada para essa possível saída da Unisol. Eu tive mais cuidado de ler a ação da doutora Kátia, mas tem essas outras ações também que elas têm por objeto a prestação do serviço em si, garantir a oferta do serviço, dos serviços que são mantidos no Francisca Mendes, e aí ela com certeza deve ter a questão dos recursos humanos, né? Então, geralmente, a gente pede, mas eu não posso lhe dizer aqui se é um dos objetos da ação ou não. Mas a doutora Silvana, que é a promotora da saúde e que trabalha a prestação do serviço em si, ontem ela conversou comigo e falou, não, como o pensamento do Ministério Público, é a criação de cargos, o ingresso através de concurso público, o servidor concursado, porque a gente sabe, ela comentou, um dos argumentos é que os profissionais foram treinados, fizeram cursos de capacitação pelo Ministério da Saúde. E, assim, não é o primeiro caso em que o Estado capacita os técnicos, que não são seus servidores, e depois perde. Então, o que começa errado, gente, dificilmente vai terminar bem. Então, as coisas começaram errado. Primeiro que a Unisol é uma fundação de apoio, ela jamais poderia estar prestando serviço, né? Aí bota os profissionais, eles são capacitados, eles ficam anos trabalhando, eles têm o know-how, eles têm a experiência, mas eles não são servidores do Estado, entendeu? Então, a qualquer momento, ou por interesse próprio, passa num outro concurso, ou conclui um outro curso de graduação, sai, e a gente pede. Isso não é incomum aqui no Estado do Amazonas. Então, é por isso que o Ministério Público, e nós temos, viu, vereador, inúmeras ações pedindo a realização de concurso público. Agora, até que parou, porque se mudou o modelo de gestão, começou a contratar terceirizado, mas, na época dos temporários, para cada
para cada processo seletivo que tinha para contratação de temporário, nós entrávamos, eu lhe digo isso porque eu entrei com várias ações pedindo a suspensão do processo e pedindo a realização de concurso público. Infelizmente, até hoje nós não conseguimos reverter essa realidade. Mas essa é a bandeira do Ministério Público e nem poderia ser outra, porque é o que reza a Constituição, né? Que o ingresso no concurso público, no serviço público, se dará através de concurso público, até para evitar essas perdas, porque isso o Estado não deixa de perder. Ele capacitou uma mão de obra que hoje ele não sabe se vai ficar. Mas também a doutora Silvana, ela conversou comigo sobre essa preocupação dessa transição, de não se fazer, até porque, como eu já falei para vocês, essas substituições dos serviços de enfermagem, os primeiros foram extremamente traumáticos, então, nós estamos atentos para isso e a doutora Silvana está preocupada com isso também. Mas, assim, hoje, adotar qualquer medida para garantir a permanência da Unisol é inviável do ponto de vista legal, porque o nosso instrumento de trabalho é a lei. A gente só pode judicializar se nós tivermos fundamentos legais que sustentem uma ação. E hoje nós não temos, muito pelo contrário. A Unisol, ela trabalhou ao arrepio da lei e hoje o dever do Ministério Público é apontar essas irregularidades e pedir que ela não permaneça no serviço. Como isso vai acontecer, é claro que é uma preocupação nossa, porque o Hospital Francisca Mendes é um hospital de alta complexidade, não é qualquer pessoa que consegue prestar esse serviço, mas, infelizmente, todas as irregularidades cometidas ao longo dos anos nos levou para esse caminho. Eu procuro ser bastante clara, não gosto de enganar as pessoas, então eu não posso chegar aqui e ficar com meias palavras ou não ser assim o mais transparente que eu posso ser. Essa é a verdade. Tá aí, eu já passei a cópia da inicial para o senhor e, infelizmente, é essa a realidade da Unisol. Doutora. Eu só lhe peço que faça essa ponte para que a gente possa conversar, até porque o fato de estar judicializado não quer dizer que tenha já uma decisão de um juiz dizendo que tem que sair agora em novembro. Então, enquanto não tiver a decisão, o Estado também não pode querer usar isso para poder fazer o que ele está querendo, que é contratar o S. Se ele estivesse dizendo que ia fazer concurso público, certamente eu não estaria fazendo essa audiência pública, porque eu sou um defensor do concurso, porque eu passei em 3 concursos, doutora, no Estado, na Censa e na Universidade Federal do Amazonas. Então, eu passei nos 3. E, graças a Deus, consegui passar na Censa e sair do Estado, porque vocês que são da saúde sabem que a Censa hoje é o melhor emprego que a gente pode ter, mas a gente lhe agradece muito aí a sua atenção e a sua sinceridade. O que a gente precisa é exatamente disso. Ninguém está aqui para enganar e defender o errado. Agora, nós também não podemos, de forma pacífica, entender como natural o que o Estado está querendo fazer, porque ele está usando a boa-fé do Ministério Público para agir de uma forma que não é de boa-fé, que é colocar uma OS lá dentro, que não é algo que o MP também defenda. Muito obrigado. Defende, tá? Eu queria registrar a presença do vereador Bentes Papinha, perguntar se ele quer fazer uso da palavra. Quer? Vossa Excelência tem a palavra da tribuna. Boa tarde a todos e a todas. O vereador presidindo essa mesa, Marcelo Serafim, cumprimento toda a mesa e quero parabenizar, Marcelo, por trazer esta Casa do Povo essa audiência pública, onde fico muito feliz em ver hoje aqui, praticamente Francisca Mendes toda aqui dentro, e eu tenho 25 anos de polícia e todos os governantes que passaram nesse período de eu estar na Polícia Militar, todos tinham o Francisca Mendes como hospital de referência. E hoje eu fico triste em ver o governo atual não ver com os mesmos olhos. Mas eu tenho certeza que
nós podemos reverter essa situação. Logo mais, terminou aqui a tribuna que eu fui até a Assembleia Legislativa, onde eu falei com o deputado estadual Cabo Maciel, onde, numa data anterior, nós tivemos aqui com uma equipe até no gabinete dele, onde conversamos, onde foi passado toda a situação que vocês estão passando, né, no Francisca Mendes. E eu tenho certeza que, quanto mais força nós tivermos para lutar, eu acho que vai ser bem-vindo. Né? Agora há pouco liguei para a Joana Dark, que é a líder do governo. Ela está ciente dessa situação, ela falou que puder ajudar, ela disse que com certeza vai ajudar. Conversei com o nosso deputado federal também, que é do partido do PL, que é o Marcelo Ramos, passei essa situação, ele falou também que está a par dessa situação. Então, Marcelo, centenas de famílias, de pais de família, não pode pagar pelo erro dessa empresa, não pode pagar. Então, eu tenho certeza que o Ministério Público vai achar um caminho, né, para tentar reverter essa situação, e vocês, né, continuarem no emprego de vocês, que eu tenho certeza que tem funcionário aqui que tem mais de 15 anos, né, de Francisca Mendes, né, e mesmo com os problemas que passaram, com salários atrasados, mas nunca deixaram de cumprir, né, o seu dever, sempre prestando um bom serviço, né, para a população. E nesse período, Marcelo, cansei de ver vários governantes com familiares dentro do Francisca Mendes, lá internado lá dentro, lá com pai, mãe, irmão, né, familiares. E hoje a gente vê o atual governo querendo fazer, que é acabar, porque com certeza, da forma que vai, Marcelo, ele vai acabar com Francisca Mendes. E se a gente não se unir, nós vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, né, se não unir, com certeza nós vamos perder um hospital de referência, que é o Francisca Mendes. Eu quero colocar aqui para vocês, né, quero ser solidário, quero me colocar à disposição. O que eu puder fazer para ajudar, pode ter certeza que vai ser feito. Eu tenho certeza que os 41 vereadores nessa casa aqui, né, estão solidários que a ação que o Marcelo está fazendo agora à tarde aqui nesta casa. Se não estão aqui presentes porque tem algum compromisso fora, mas eu tenho certeza que eles estão solidários a vocês, e eu quero me colocar aqui também, né, à disposição. Pode contar com o vereador Sargento Bentes Papinha. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador Bentes Papinha. Eu fico feliz em saber que a deputada Joana Dark, que foi nossa colega aqui na Câmara, e o deputado Marcelo Ramos também estão juntos nisso daí. Se for possível, nessa semana, no retorno do Marcelo de Brasília, que ele deve vir na quinta, na sexta-feira, vamos tentar reunir todos nós para a gente tentar ver uma ação coordenada para que possamos alcançar os objetivos. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Silvano Baraúna. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na figura do presidente da Comissão de Saúde, Marcelo Serafim, e a todos os que estão na plenária presente. Eu até tinha conversado antes com o professor Mariano, pedi permissão para falar um minuto a respeito de algumas coisas que são características próprias do Hospital Francisca Mendes. Eu trabalhei um tempo no interior, depois da minha formação, 9 anos, para dizer a verdade, e lá em Parintins, no Hospital Padre Colombo. Dr. Everton trabalhou lá também com a gente. E, a um determinado momento da minha vida, eu necessitava aumentar o leque de conhecimentos para ajudar as pessoas que nos procuram, né, todo dia. E eu fui fazer a minha residência de cirurgia geral no Getúlio Vargas, e depois fui fazer cirurgia cardíaca no Francisca Mendes. Nessa transição, eu passei pelo maior hospital formador de profissionais da saúde em cardiologia, que é o INCOR, graças ao meu chefe, Dr. Mariano. E eu garanto uma coisa a vocês: daqui do Francisca Mendes, nós só encaminhamos pacientes para fazer o transplante cardíaco, ou no INCOR,
ou lá em Messejana, que a gente tem uma proximidade. Outros pacientes nós não encaminhamos para nenhum lugar do Brasil. Por quê? Porque todos os problemas são resolvidos aqui, por todos os profissionais que compõem essa unidade de saúde. E aqui eu estendo um cumprimento aos meus colegas fisioterapeutas, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que ao longo desse tempo foram capacitados a fazer parte da equipe de transplante cardíaco. Olha só onde nós fomos parar. Nós estamos à beira da possibilidade de realizar o único procedimento que nos falta, que é o transplante cardíaco, ou perder toda essa equipe que foi capacitada para tal. Então, nós estamos numa encruzilhada. Nós estamos numa situação que ela é a única no Brasil. Por quê? Em 20 milhões de habitantes da região norte, ou um pouco mais, talvez, nós somos a única referência para fazer o que fazemos. Nós operamos, eu falo todos os procedimentos, hemodinâmica, eletrofisiologia. A maior parte da população que não precisa do Francisca Mendes, mas que pode precisar, não tem noção do que é isso. Esses procedimentos só são feitos no Francisca Mendes. E nós estendemos esse serviço a grande parte do estado do Pará, Roraima, Acre, Amapá, Tocantins, nós operamos pacientes de Tocantins, do Maranhão, do Piauí e do Mato Grosso. Nós estendemos nosso serviço a toda essa população. E continuamos estendendo. Estamos muito, muito aquém da nossa capacidade. Nós conseguimos resolver muitos problemas, mas nós podemos muito mais, né? Então, a minha contribuição aqui é de mostrar para a sociedade o que nós podemos fazer, o que nós podemos construir. E eu vou fazer uma menção aqui, uma situação que está salva aqui no meu celular. Uma paciente que, inclusive, é minha conterrânea lá de Maués. 35 anos de idade, com uma patologia que hoje nós tratamos em meia hora. Sem intubação, sem cirurgia de peito aberto, que é o que nós mais fazemos lá no Francisca Mendes, né? E que nasceu com uma cardiopatia congênita. O que é isso? É um defeito no coração. Nasceu com um pequeno defeito no coração, chamado comunicação interatrial. E essa pessoa, essa cidadã, ficou sendo acompanhada no ambulatório por mim durante 3 anos, aguardando a oportunidade para operar. Nessas indas e vindas até o hospital, ela estava no seu município atual, que não era em Nova Olinda. E uma noite, umas 11 horas da noite, ela me passa uma mensagem: doutor, estou com muita tosse, estou escarrando sangue. Eu falei para ela: vai para o pronto-socorro. Eu não sabia que ela estava lá na cidade dela. Vai para o pronto-socorro agora. Provavelmente você está fazendo um quadro. Expliquei a situação e ela não me respondeu mais. Ela mandou uma mensagem ao prefeito também, da cidade dela. No outro dia, eu a tenho no Facebook, estava lá, luto. Então, essa é a situação de 471 pacientes agora atualizados, adultos, esperando a fila só de cirurgia. Eu não estou falando aqui nem de cateterismo, que a fila é 4 vezes maior, e da pediátrica, de cirurgia cardíaca congênita, que o doutor George tem os números aqui, mas eu acredito que deva ser próximo de 250 crianças ou mais. Então, é isso que nós podemos fazer. Nós podemos fazer a diferença para uma região que abrange aí 20 bilhões de pessoas. Nós fazemos isso. O nosso trabalho é esse. De todos que estão aqui, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e auxiliar de serviços gerais, que trabalham no Francisca Mendes. Então, essa era só uma contribuição para dizer o que o Francisca Mendes faz, e faz muito bem. Estamos à disposição. Parabéns, doutor Silvano. Eu passo a palavra ao doutor Jorge Butel. Pode.
Pode ser lá. Boa tarde, quero saudar a mesa, vereador Marcelo, a família Francisca Mendes aqui reunida, aos pacientes, a todos aqui. Eu quero colocar a vocês que as pessoas não vão até o hospital para passear. Quando elas procuram um hospital, é porque elas vão em busca de um porto seguro. Alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo. Isso a gente vê no Francisca Mendes a todo momento, a todo corredor. Porque nós desenvolvemos realmente uma atividade de alta complexidade, onde o nível de complexidade no Ministério da Saúde é o top. E os nossos profissionais realmente são diferenciados, como colocou o doutor Silvano. Para nós chegarmos nesse nível, nós tivemos que nos preparar muito, nós tivemos que treinar, nós tivemos que formar cada profissional, e muitos que estão aqui, em cursos fora, no INCOR, pelo Ministério da Saúde, no HCOR. Então, a nossa qualidade, nós temos realmente profissionais diferenciados e trabalhamos com pacientes diferenciados, pacientes que estão aqui presentes, e que procuram a gente em busca de um conforto, em busca de um socorro. Vereador Marcelo, o custo de uma cirurgia cardíaca é muito caro. Onde é que uma pessoa hoje, mesmo de classe média e favorecida, tem condições de fazer uma cirurgia numa unidade privada, numa unidade particular, onde só para deitar num leito vai ter que desembolsar em torno de R$50 mil, no mínimo, para deitar no leito? Então, essa é a nossa realidade, ninguém tem essa condição. E hoje, na figura dos nossos governantes, das pessoas que têm o poder político e tudo, como eu vejo no Francisca Mendes, muitas pessoas me procuram que têm uma classe diferenciada, às vezes pedindo um favor para um amigo, o amigo do amigo, ou um parente, para ser atendido ou ser operado, coisas que eu digo, poxa, mas vocês que têm o poder para isso, vocês poderiam olhar com mais atenção para o nosso hospital, olhar que amanhã é uma pessoa da família de vocês que podem precisar desse atendimento. Olhar com olhos diferenciados nesse sentido. Não estou querendo colocar o Francisca Mendes acima de qualquer outra unidade de saúde, não é isso. É que nós desenvolvemos uma atividade que não pode ser feita no Delfina, não pode ser feita no Adriano Jorge, não pode ser feita no Getúlio Vargas, não pode ser feita em nenhuma unidade mais do Estado. É só no Francisca Mendes que nós temos essa qualidade, essa preciosidade de profissionais, é onde nós temos qualificação, expertise para desenvolver cirurgia cardíaca, cirurgia cara, que as pessoas não têm condições de fazer em nenhuma outra unidade. Então, vamos olhar o Francisca Mendes como um centro diferenciado, que precisa de investimento, que precisa capacitar profissionais, que precisa de estabilidade administrativa, que é uma coisa que a gente não tem hoje, nesse momento. Nós não temos a estabilidade administrativa. Eu não sei como é que vai ser administrado o Francisca Mendes a partir do dia 4 de dezembro, para ser mais preciso, vereador Marcelo. Dia 4 de dezembro. E essa insegurança administrativa já reflete o nosso serviço hoje. Nesse momento, vereador, nós estamos trabalhando com 50% da nossa capacidade cirúrgica. Os nossos fornecedores estão receosos de deixar os materiais e fornecer materiais para a gente, porque não sabem de quem eles vão cobrar daqui a 3 meses o material. Nossos fornecedores estão retirando o material de dentro do Francisca Mendes, porque eles não têm garantia a quem eles vão cobrar e se vão receber. Então, isso é uma situação que já está sendo, nesse momento, refletida no nosso trabalho. Quando a gente estende esse atendimento para a cirurgia cardíaca infantil, a coisa é um pouco mais complexa ainda. No norte do Amazonas, praticamente só o Francisca Mendes é referência para realizar esse tipo de tratamento. Só no Francisca Mendes. Até mesmo os países vizinhos, o doutor Baraúna se referiu aos estados da federação,
Mas os países vizinhos procuram a gente aqui para resolver esse tipo de problema, porque operar a criança nos países deles lá quase não está se fazendo, se faz muito pouco. E eles procuram, os vizinhos aqui procuram o Francisca Mendes para resolver esse tipo de problema. Então, para você ver a extensão da importância da nossa unidade para o norte do Brasil e dos países vizinhos que temos aqui. Então, hoje, o Francisca Mendes, penso eu, ele precisa ser olhado de uma maneira diferente, com olhos diferentes, né? Porque nós não somos também só um hospital assistencial de prestação de serviço. Nós temos a nossa missão de formação. Nós treinamos profissionais da UFAM, nós treinamos profissionais da UEA, nós temos curso de residência médica dentro do Francisca Mendes funcionando, formando novos médicos, nossos profissionais. Então, nós não somos só um hospital assistencial, nós temos uma linha de pesquisa, nós temos linha para transplante cardíaco, que, infelizmente, ainda não conseguimos realizar. Mas, doutora Cláudia, nós temos o Francisca Mendes como realmente uma preciosidade, onde a gente tem muito potencial humano. Nós precisamos de investimento, nós precisamos de infraestrutura, porque a cirurgia cardíaca não é como operar hérnia, não é como operar vesícula, é operar coração. É uma coisa onde a gente precisa trabalhar junto com tecnologia. Então, a gente precisa de investimento para dar qualidade aos nossos pacientes. Senão, o que acontece se isso não tiver? Nós vamos sair, infelizmente, matando o paciente. E não é isso que a gente quer. A gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de equipamento, a gente precisa de qualidade de serviço. Senão, é um erro muito grande você começar a cirurgia cardíaca se você não tiver isso daí. Você realmente, eu costumo brincar, você se transforma num homicida, entendeu? E não é isso que ninguém quer. Então, o Francisca Mendes precisa ser olhado de maneira diferente, não só pelos nossos governantes, como por toda a sociedade. Para todos vocês que estão aqui, que trabalham no Francisca Mendes e que já utilizaram o serviço do Francisca Mendes, eu tenho certeza que vocês têm consciência da importância que é esse hospital para a nossa sociedade aqui. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Eu queria só registrar que o secretário de Saúde mandou uma justificativa dizendo que estava em agenda externa de urgência, em reunião com o governador, agora na segunda metade da tarde, e que eles estão, obviamente, dispostos a diálogos construtivos. E eu quero dizer que essa é a nossa missão aqui dentro. Então, eu estou registrando a mensagem do secretário de Saúde, pessoa pela qual eu tenho o maior respeito, meu colega, digamos assim, lá de Fiocruz, que eu fiz o mestrado na instituição que ele também fez o mestrado e o doutorado. Eu queria passar agora a palavra ao doutor Mariano, que é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes referências, doutor, e a gente está aqui para lhe ouvir agora. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Marcelo Serafim, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, em nome do qual eu cumprimento os demais vereadores. Excelentíssima senhora, doutora Cláudia Câmara, do Ministério Público Estadual, uma parceira sempre presente no Hospital Francisca Mendes para resolver problemas. Sempre a doutora Cláudia esteve conosco, sempre deu apoio na solução de problemas. Quando eu vejo agora a doutora Cláudia expor os problemas da Unisol, eu faço uma retrospectiva desde que a Unisol foi encarregada de administrar o Getúlio Vargas. Eu nunca vi a Unisol presente dentro do Getúlio Vargas. Era uma administradora que não estava dentro do hospital que ela administrava.
eu nunca vi um escritório da Unisol lá dentro para resolver problemas. Os diretores, e eu presenciei vários diretores que passaram por lá, tinham que ir lá na Unisol, expor verbalmente os problemas, mas a Unisol nunca sentiu os problemas. Isso explica, doutora, essa inadimplência que a senhora... Não poderia ser diferente. Se ninguém está presente, se o dono, o responsável, não está lá presente, como é que ele vai administrar direito? Então, apesar dos percalços da Unisol, o franciscamente teve profissionais como o Dr. José Wilson, doutora Marlúcia e outros profissionais que deram assim a sua alma para o Francisca Mendes, formando profissionais para atuar dentro do Francisca Mendes, tanto na área de cardiologia quanto na área de cirurgia cardiovascular. Hoje nós vemos que os profissionais que nós temos no Francisca Mendes, 80% são oriundos dessa formação dentro do Francisca Mendes. Nós formamos excelentes cardiologistas que hoje trabalham nas enfermarias do Hospital Francisca Mendes e tocam muito bem a parte clínica. E 80% dos nossos cirurgiões foram formados dentro do Francisca Mendes. E são excelentes cirurgiões, com muita capacidade. Quando nós começamos no Francisca Mendes, ele vinha uma história meio turbulenta, porque o Francisca Mendes ele foi concebido em 1987, e, através de um convênio do governo do Estado com o INAMPS, aí decidiram construir o Francisca Mendes. 5 anos depois, eles interromperam as obras, com 70% das obras construídas, ficou 3 anos parado, e retornou à construção através de uma disposição do governo. E assim que ele terminou, concluiu, ele entregou para uma OS, a ProSaúde, que tinha olhos de hospital geral. Ele não tinha olhos, não se via naquela época o Francisca como um hospital especializado. Era um hospital geral. Tinha tudo, cirurgia, oftalmologia, neurologia, ginecologia e cardiologia no meio da coisa. Mas era um hospital equipado e concebido para a cardiologia e cirurgia cardiovascular, porque naquela época era o único hospital que tinha cateterismo cardíaco, ressonância magnética, tomografia computadorizada e cintilografia instaladas e paradas, porque a ProSaúde não conseguiu viabilizar o funcionamento. E depois de algumas críticas, ele contratou 1 ou 2 cirurgiões cardíacos daquela época, que foram assim: você vem fazer 5 cirurgias no mês aqui e tal, aquilo para inglês ver. Aí a universidade, num outro governo, foi chamada e levou esse pleito lá para o Hospital Getúlio Vargas. No Getúlio Vargas, nós tínhamos começado a cirurgia cardíaca lá, mas era incipiente. O Getúlio não tinha hemodinâmica, o Getúlio não tinha tomografia, o Getúlio não tinha cintilografia. Quer dizer, alguma coisa estava errada. Tinha um hospital do governo com todos esses aparelhos e tinha um outro hospital que também era do governo, sem nada, onde estava se fazendo a cirurgia cardíaca. Então, isso foi um erro de visão, um erro crasso. Quem fez essas coisas não enxergou as coisas direito. Aí entrou a universidade, e a universidade nos ofereceu que podíamos ir montar o serviço lá. Aí o serviço do Getúlio Vargas, que já era credenciado pelo SUS para cirurgia cardíaca, mas conseguia operar poucos pacientes, porque não tinha esses equipamentos, operava 2, 3 pacientes na semana. Nós transferimos, descredenciamos o Hospital Getúlio Vargas e, depois de 3 meses, chegamos lá, começamos a operar, 3 meses sem credenciamento. Mas por quê? Porque o SUS exigia que ele só iria credenciar o hospital que estivesse funcionando já o serviço. Ele não ia com presunção de funcionar. Então, nós começamos em
em dezembro de 2004, a começar a fazer as primeiras cirurgias no Francisca Mendes. O reitor nos pediu que fizesse 1, 2 na semana. A gente riu por dentro, porque também não havia visão. E logo isso foi atropelado pela necessidade da cidade. Então, o Francisca Mendes, naquele momento, a cirurgia cardíaca ainda era Dr. Varig, Dr. VASP, Dr. Transbrasil. Todo mundo saía daqui por tratamento fora do domicílio para Goiânia, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Era a única maneira de resolver a demanda que já existia naquela época dos problemas cardíacos. 3 meses depois que estava lá, nós conseguimos a visita do SUS, que credenciou o serviço pela necessidade que ele enxergou, logística que ele enxergou, e logo depois ele mandou uma oficina de alta complexidade, que foi realizada lá no Adriano Jorge, e ele se deparou com o problema e decidiu caracterizar o Hospital Francisca Mendes como centro de referência da alta complexidade em cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular de urgência, hemodinâmica e marca-passos da região norte. Foi uma tirada logística certeira que o Ministério da Saúde e o Sistema Único de Saúde viu. Então, a partir daí, começou-se a formação de profissionais e começou-se a tirar as especialidades que não eram afins. Começou a sair oftalmo, começou a sair cirurgia geral, começou a sair... E a última a sair foi a ginecologia. E aí a demanda começou a vir uma demanda forte. Bom, essa demanda era tão forte que, desde 2005, vamos falar assim, até o momento, já se operou mais de 6.000 pacientes de cirurgia cardíaca. Se acabou com o TFD para fazer cirurgias cardíacas fora. Hoje você praticamente é zerado o TFD para cirurgia cardíaca fora. E só estamos mandando pacientes para transplante. E isso só está acontecendo porque não houve interesse da Secretaria de Saúde, porque 4 anos atrás nós fizemos treinamento no Instituto do Coração. O doutor Silvano fez treinamento lá, 2011, né? O doutor Silvano fez treinamento lá 6 meses, e outros ex-residentes fizeram treinamento em transplante. A equipe multiprofissional foi ao INCOR, foi em Messejana, lá em Fortaleza, fez treinamento para transplante. Então, o mais lógico é que na sequência a gente fizesse transplante. A gente não obteve apoio da Secretaria para isso. Apoio que não era um apoio técnico, a gente não precisava, era só apoio administrativo, gerencial. E, até agora, a gente não conseguiu capacitar o hospital. Ele faz cirurgias mais complexas do que transplante. O transplante ia ser uma decorrência. O doutor Silvano sabe fazer transplante, o doutor Jorge sabe fazer transplante. E não fazemos por quê? Porque transplante ele é amarrado pelo Sistema Único de Saúde a uma autorização do Serviço Nacional de Transplante. E quem pede essa autorização é o doutor Mariano? Não, é o secretário de Saúde. Então, não adianta, doutor Mariano, ir falar de transplante, como já foi várias vezes na Secretaria, e às vezes, como na última vez, no governo passado, nós fomos, que o secretário não deixou a gente falar, falou, não, isso não era prioridade para eles, tinha outras coisas, e não deixou falar, e eu me calei, pronto, e ficou por aí mesmo. Mais uma vez, se postergou o problema do transplante. Eu conto isso porque é a realidade. Agora, apesar disso, o Francisca Mendes criou uma característica própria. Primeiro, ele aprendeu a trabalhar em equipes multiprofissionais. Então, diferente das outras unidades, no Francisca Mendes, o fisioterapeuta, a enfermagem, o farmacêutico, o psicólogo, o nutricionista, todos trabalham em conjunto para dar uma assistência segura e efetiva para o doente que vai ser operado no Francisca Mendes. Então, por isso é que o Hospital Francisca Mendes conseguiu se caracterizar
como um offside dentro dos hospitais públicos do Amazonas. Quando você entra no Francisca Mendes hoje, nem parece que você está entrando em qualquer uma outra unidade de saúde do Estado, parece que você está fora. O Francisca Mendes não tem filas aglomerando, o Francisca Mendes é sempre limpo, o Francisca Mendes, o atendimento é solícito, daí a população ter espontaneamente dado um título do hospital público que melhor atende a população no Estado. Então, isso daí, o governo não enxergou. O último secretário que eu conversei, ele me falou que não sabia bem o que era o Francisca Mendes, se era do Estado, se era da universidade. Eu não entendo essas posições. O Francisca Mendes é da população do Amazonas, não é do Estado, nem da população. Certo? Então, eu fico muito preocupado, porque esse desmonte, isso de dizer, bom, vamos dar para uma OS, eu não vou criticar as OS, tem OS que são efetivas, são honestas, mas tem OS que não são. Eu não sei, o critério para o Francisca Mendes deve ser técnico. Quando se abrir uma licitação, um edital, o Ministério Público deve pautar à Secretaria de Saúde que o critério técnico de experiência dessa OS na área da alta complexidade de cardiologia seja uma exigência. Ele tem que comprovar que ele tem essa exigência. Senão vai ser um desastre, vai ser um desmonte desse hospital que é respeitado hoje em dia em todo o Brasil. Todos os cirurgiões cardiovasculares sabem do trabalho que é feito no Francisca Mendes e respeitam isso. E eu digo isso com sinceridade, porque durante esses 3 anos eu ocupei o cargo de presidente da Sociedade Norte e Nordeste de Cirurgia Cardíaca. Então eu visitei todos esses estados, visitei os serviços, e do SUS, o serviço mais bem estruturado que existe no Brasil é esse daqui, do Francisca Mendes. Hoje se opera tão bem cirurgia cardíaca de adulto, qualquer tipo de cirurgia, tanto procedimentos tradicionais de peito aberto, quanto procedimentos intervencionistas por catéter, quanto a cirurgia cardiopediátrica. A cirurgia cardiopediátrica evoluiu tão rápido que eu, que pensava, por moderação, falava, vamos primeiro os casos mais simples, mas a realidade do Amazonas nos forçou a enfrentar os casos mais difíceis. Porque os casos mais difíceis eram bebês recém-nascidos, com cardiopatias congênitas complexas, que matam em pouco tempo, e que não havia condição do Estado pegar uma criança dessa, que não tem condição de viajar num voo normal, colocar numa UTI no ar, para levar hoje 1, amanhã 10, amanhã 20 por mês. Não ia ter condições. Então a gente foi forçado a pular etapas para poder resolver o problema desses bebês recém-nascidos. E com sucesso. Hoje, cirurgias complexas, como transposição, como atresias de aorta, que só se fazem nos grandes serviços do mundo, são feitas aqui pelos profissionais do Francisca Mendes. Hoje é um orgulho ver profissionais que foram formados aqui, que estão no mesmo nível de médicos com nome internacional. Na hora que a gente vai dando conhecimento a eles, eles vão respeitando cada vez mais o que é feito aqui. Então, o apelo que eu faço, olhem com muito carinho para o Francisca Mendes e não façam o desmonte desses profissionais que nos custaram 15 anos de trabalho para chegar nesse ponto. Esse exemplo que deram quando fizeram o concurso, que queriam tirar uma cooperativa de UTI, de profissionais que já estavam treinados para aquilo, e pôr uma
O que aconteceu com essa outra? Porque o preço era inferior, ele não tinha profissional capacitado, ele foi obrigado a ir recontratar esses profissionais da outra cooperativa. Então, se não se vê com carinho isso, se não se ressuscitar a fundação do coração do Hospital Francisca Mendes, que já existe de fato, de direito, já com CNPJ, já aprovada, que só precisa de dotação orçamentária do governo, e que essa fundação seja dirigida por pessoas capacitadas em todos os níveis para manter a qualidade do Francisca Mendes, não por um período de 4 anos, ou sim mais pela eternidade, como fazem a Fundação Adib Jatene, no Instituto Dante Passanese de Cardiologia, que é um dos grandes hospitais do Estado de São Paulo, e a Fundação Zerbini, no Hospital do Coração, que há 40 anos mantém o nível desses hospitais. Então, do ponto de vista técnico, doutoras, se vier uma OS largada no meio do contexto, muito difícil que dê certo. O governo tem na mão aí a fundação pronta. Por que não, antes de fazer isso, não põe a fundação? E a fundação já partir com premissas para fazer um serviço que não vai durar 4 anos, ou 3 anos, ou a duração do contrato dessa fundação. Eu não quero fazer críticas, mas isso que vocês citaram do Delfina está aí. O Delfina é um hospital excelente estruturalmente, todo mundo me fala, eu ainda não fui lá no Delfina, mas me dizem que é bem equipado, tem de tudo, e funciona só 30%, e ganha mais do que o dobro do que repassam para o Francisca Mendes, que faz um serviço muito mais especializado. Então, fica esse meu apelo para os políticos, os vereadores, os deputados, para que influam, para que encaminhem de uma maneira correta esse patrimônio científico e médico do Estado do Amazonas. Obrigado. Obrigado, doutor Mariano. Eu queria deixar aqui o nosso agradecimento da Comissão de Saúde, meu, do doutor Everton, do vereador Sargento Bentes Papinha, que está aqui prestigiando a nossa audiência pública. Dizer da importância, doutora Carla, que a gente possa, Cláudia, que a gente possa encaminhar uma discussão madura, serena, responsável, em que todos esses atores envolvidos possam estar participando. Acho que ficou muito claro que não tem como fazer uma discussão de Francisca Mendes sem que na mesa esteja o doutor Jorge, doutor Silvano e o doutor Mariano, que deu uma aula para a gente do que é o serviço de cirurgia cardíaca dentro do Estado do Amazonas. Não dá. Essas pessoas, esses atores, precisam estar na mesa, conversando junto com o Ministério Público, conversando com a Justiça, conversando com a Suzan, para que a gente possa chegar a um caminho. Se é o da Fundação, que eu acho, doutor Mariano, que pode ser sim e deveria ser esse caminho, que a gente faça a migração dos servidores, no primeiro momento, para a Fundação, e, na sequência, que se faça concurso público, que se cobre o que é feito lá dentro. Porque eu tenho certeza que todos que lá estão terão grande chance de serem aprovados nesse concurso e terão um trabalho digno, um trabalho com qualidade e farão do Hospital Francisca Mendes o hospital cada vez melhor dentro do Estado do Amazonas. O Chica não é de nenhum de nós. O Chica é do Estado do Amazonas. É um patrimônio público que se tem e, como tal, deve ser mantido por todos nós. Eu queria agradecer de coração a presença de todos vocês que se deslocaram à Câmara Municipal de Manaus, que é a casa de cada um de vocês, que é o local onde nós precisamos fazer essas discussões. Pedir e fazer um apelo, e farei isso à deputada Joana Dark, para que a Assembleia possa também chamar uma reunião como essa,
falarei com o deputado Serafim, tentarei falar com a deputada Maiara, que é a presidente da Comissão de Saúde, para que se faça algo nesse sentido lá dentro, para que a gente tente chegar no denominador comum. Eu vejo que a Suzana aqui, pela palavra do secretário Tobias, está aberta, né, a esse diálogo, e eu tenho convicção de que o diálogo é o melhor remédio, né, para esse caso clínico que nós temos aí. E dizer que contratar um OS com mais precariedade de mão de obra não é o caminho. A gente está vendo agora o pessoal que substituiu a Copernuri, não é isso? Dentro da enfermagem, as escalas, doutor, é falta em cima de falta, porque o cara não consegue dar plantão por aquele valor. E aí eles acabam não indo, eles não conseguem colocar o profissional lá dentro. E aí prejudica, isso já traz prejuízo para hospitais como Francisca Mendes. Então, se a gente não estiver muito atento a isso, o prejuízo para a saúde da população do estado do Amazonas vai ser irreparável. Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que todos nós nos sentimos extremamente honrados com a participação de vocês e dizer que a nossa sessão está encerrada. Tenho dito, muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Vereador Marcelo Serafim, encerrando a audiência que discutiu a continuidade dos serviços oferecidos pelo Hospital Francisca Mendes. Continue com a nossa programação.